Bora, pessoal, mais um dia finalizado hoje por aqui, mais um dia muito tranquilo, semana muito boa por aqui, até o momento 100% de gain, tá? Hoje foi um belo movimento de venda no dólar que eu consegui pegar, tá? E vamos lá, pessoal, primeiro minha visão aqui do índice, depois a gente comenta do dolinha também, tá? Índice, pessoal, gapzinho de baixa hoje, gap aqui bem tranquilo, de mais ou menos, ó, 450 pontos, tá? Com esse gap, ele já tenta romper, ó, a região da mínima do pregão de ontem, que era exatamente essa região aqui, ó. Então o mercado no começo da manhã falha no rompimento da mínima de ontem, começa a fazer pullback, né, retração aqui do movimento de baixa, pegando o Fibogap, né? Se a gente pega aqui a máxima do fechamento de ontem com esse fundo, a gente podia usar retração de Fibo, né? Se a gente trabalha com esse cenário, olha só, desse fundo com esse topo, o mercado chega aqui até a região de 61,8 e começa a dar uma travada nesse ponto, né? O vendedor começa a atuar por aqui, fica boa parte da manhã, pessoal, completamente travado nessa região, até que a partir desse candle aqui, ó, começa a entrar fluxo realmente de venda, faz uma microestruturazinha aqui, ó, de baixa e realmente começa aí o mercado a pegar uma direção mais favorável para baixo, tá? Se a gente dá uma olhada aqui, ó, foi o candle das 10h20, tá? Então, próximo aí é a abertura do mercado americano, tá? Um pouco depois da abertura do mercado à vista, tá bom? Acabou gerando, pessoal, depois alguns alvos pra gente. A gente podia trabalhar com o espelhamento pegando esse fundo e esse topo, ou depois, quando o mercado perde a região da mínima do dia, pegar, ó, máxima do dia com essa mínima, tá? Se a gente trabalha primeiro com um cenário um pouco mais micro, olha só, desse topo com esse fundo, primeiro alvo, segundo alvo e último alvo. Se a gente trabalha com este outro cenário, olha só, máxima do dia com mínima até então, primeiro alvo cravado, mercado depois que pega o primeiro alvo, volta, faz um pullback, troca a polaridade com a região aqui, ó, do fundo anterior, né, que seria aqui a cabeça do espelhamento, faz a retração, perde fundo, pega o segundo alvo, depois, ó, crava o último alvo de Fibo exatamente nessa região e falha fundo de novo aqui, deixando um padrão de reversão, tá? Então, um contexto muito interessante do índice. Outro cenário que daria para trabalhar, pessoal, se a gente pega esse fundo com esse último topo, o mercado retrai no 50%, perde fundo fazendo pivô de baixa. Se a gente pega esse outro topo, retrai aqui, ó, entre 38 e 50. Se a gente projeta Fibo, olha só, deste topo com esse fundo, o mercado crava o primeiro alvo exatamente nesse ponto, tá? E se a gente estende para esse outro topo, aqui o mercado também cravou o primeiro alvo. Fechou? Então, dia aí que o mercado cumpriu excelentes alvos aí, tanto de pivô quanto de espelhamento, tá? Outro cenário possível de pivô, esse topo, com esse fundo, ó, progressão de pivô de baixa, tá? Olha só, máxima do fechamento de ontem, esse fundo, primeiro alvo cravado, segundo alvo também cravado aqui nessa região de suporte muito bem definida que ele acabou criando, tá? Depois, pessoal, o mercado falha fundo diversas vezes nessa região, né? Uma região aqui de suporte, ó, porque era alvo de Fibo, né? Então o mercado acabou respeitando muito bem toda essa região aqui, tá? Deixa eu até destacar essa região para vocês, olha só. Falhou fundo aqui, ó, diversas vezes nesse ponto, tá? Então, complicado sair vendendo quando a gente tem aqui uma região de alvos de Fibo, né? E que o mercado falhou fundo diversas vezes anteriormente, tá? Deixa esse fundo aqui e o último topo relevante que a gente tinha era essa região aqui, né? Se a gente puxasse Fibo, olha só, um Fibo desse fundo com esse topo, aqui era próximo ao 38, né? Então aqui era o último topo relevante que a gente tinha no caso. Mercado consegue romper esse último topinho aqui, ó, fazendo formato ó, de pivô de alta, falha de fundo, fundo mais alto que o anterior. Então, pivô de alta e ativação do espelhamento mais acima, tá? No processo de reversão, a gente podia trabalhar ó, com esse alvo de pivô, primeiro alvo, segundo e terceiro, ou então espelhamento, né? Primeiro alvo, segundo alvo e último alvo, tá? Também o mercado conseguiu passar aqui todas as retrações pegando mínima e máxima do dia, né? A gente pega aqui, ó, o mercado consegue romper a região
de 61, faz pullback, depois dá sequência no movimento, dá uma travadinha aqui na região, ó, da máxima do dia até então, dá uma leve congestionada aqui nesse ponto, rompe, faz pullback, troca a polaridade, região antiga de resistência, agora o mercado sente como suporte, fecha o gap também nesse ponto, tá? E depois dá continuidade no movimento de alta, chega próximo aqui, ó, a região da VWAP do dia anterior, que foi um ponto que o mercado também criou resistência bem no finalzinho do pregão, tá? Encerra o dia hoje aqui com 0,17 de alta, um dia aí que o mercado entregou um belo movimento de queda, porém à tarde devolveu todo esse movimento e conseguiu ainda assim fechar no positivo, beleza? Um bom dia tanto nas oportunidades de venda quanto na compra, fechou? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos na minha visão, vamos lá. Pessoal, esse candle foi um gatilho interessante, esse candle também foi, esse candle também foi um gatilho interessante na continuidade da tendência. Aqui não era um gatilho tão interessante pela região, né, dos alvos de fibra que a gente já tinha, tá? Então aqui eu já não venderia mesmo com o candle de continuidade, tá? Depois, esse candle foi um bom padrão de continuidade, esse candle aqui, e por último, nessa região, tá bom? Esses foram os melhores gatilhos aí, tanto na venda quanto na compra hoje. Gráfico diário do índice, vamos dar uma olhada? Pessoal, candle de retomada aqui, com alto volume, tá? Em cima da média móvel de 50, né? O mercado acabou sentindo essa média aqui de 50 como suporte. Se a gente traça uma retração mais intermediária, pessoal, desse fundo, que o mercado acabou deixando dia 2 de agosto, com esse topo, aqui é a retração de 50%, tá? Não é um fundo que eu considero tanto, eu consideraria mais esse fundo aqui isolado mesmo, que é do início de todo esse movimento de alta, porém o mercado está respeitando a retração desse fundo aqui, né, intermediário, com média de 50, deixou um candle de retomada, tá? Vamos ficar ligado aí, o que o mercado vai fazer, tá? E retração de fibra para a gente ficar ligado desse movimento de baixo, ó, desse fundo com esse topo, beleza? A gente chegou hoje aqui exatamente, ó, no 38.2 no final do pregão. A gente tem um 50 e um 61 que pode servir aí como resistência nos próximos dias, tá? Ibov, vamos dar uma olhada? O Ibov, ó, também um candle de retomada, né? A gente sentiu aqui as duas médias móveis de 200 pelo Ibov, trocou polaridade nelas, tá? Então, mais ou menos um cenário aí parecido com o do índice futuro, beleza? Dolinha, pessoal, vamos dar uma olhada no dólar, que foi onde eu fiz meu trade de venda hoje, tá? Dólar hoje abre aqui, ó, com um leve gap de alta, gapzinho aqui, ó, mais ou menos 18 pontos. E preste atenção aqui, pessoal, no contexto do dólar. Ele abre com esse gap, já tentando, ó, romper região da máxima do pregão de ontem, tá? E o que ele fez, pessoal? Dava sinais que ia, né, continuar o movimento, ativa espelhamento de Fibo, ó, porém, faz aqui um padrão, ó, 1, 2, 3 de venda e volta para dentro dessa região com esse candle de bastante convicção vendedor, sinalizando para a gente, pessoal, falso rompimento e fraqueza dos comprados, tá? A partir desse cenário, eu já começo a pensar em mais possibilidades de venda do que de compra, tá? Pela fraqueza que os compradores me mostraram nessa região, tá? Se a gente puxa o alvo de FIBO, ó, desse fundo com esse topo, o mercado não conseguiu nem pegar o primeiro alvo, tá? Então isso aqui mostra para mim bastante fraqueza, beleza? Mercado perde aqui, ó, esse fundo anterior, entrega todo esse movimento de baixa, faz retração, ó, falha fundo aqui na região da VWAP de ontem, tá? Se a gente puxa a retração desse fundo com esse topo, o mercado retrai exatamente nos 50%, dá o horário aqui das 10 da abertura do mercado à vista, começa a entrar fluxo de venda, né? Pessoal, com a entrada aqui de fluxo de venda, o mercado ativa pra gente, ó, pivô de baixa, tá? Se a gente trabalha com o alvo do pivô de baixa, olha só, desse topo com esse fundo, primeiro alvo cravado exatamente nessa região, fora que a gente também tinha duas médias de móveis de 200 passando por esse ponto. Então aqui foi a região onde eu finalizei meu trade de hoje, beleza? Deu um pouco mais aí de 20 pontos, tá? Depois, pessoal, que o mercado falha fundo nessa região, começa a entrar pressão compradora, o mercado vem aos poucos, ó, aos poucos começa a corrigir, né, candles fracos de compra, até que depois, ó,
começa a entrar realmente mais fluxo comprador rompendo a VWAP. Tá? O mercado rompe o último topo aqui importante. Percebam que depois ele ainda vem, ó, trocar polaridade nessa região, entrega todo esse movimento de alta, faz pullback, troca polaridade, chega nessa região, ó, da máxima do dia, falha topo, volta, mas troca polaridade de novo, né, nessa região e começa a subir meio que no formato aqui de deriva, tá, pessoal? Não é um cenário muito interessante na minha visão para ser operado, né? Depois de um movimento de alta, ele continua subindo aqui num canalzinho de alta, num formato, numa espécie de deriva, tá? Então não ficou tão bacana assim depois, tá? Alvos que daria para a gente trabalhar, pessoal, se a gente pega esse fundo com esse topo, aqui seria o primeiro alvo e aqui seria o segundo alvo, beleza? Então, basicamente essas foram as movimentações aí do dólar, termina o dia aí também positivo, com mais de 1% de alta, tá? Então, mais um dia aqui de fluxo comprador no dólar, seguindo aí a tendência dos últimos 2 dias. Fechou? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos. Pessoal, olha só. Esse candle foi um bom gatilho, tá? Um bom gatilho de pré-rompimento desse fundo anterior, tá bom? Depois na compra, esse candle foi um gatilho interessante. E por último, esse candle aqui, tá? Para mim aí foram os melhores gatilhos. Esse na venda, esses dois aqui na compra hoje no dólar. Fechou? Gráfico diário, vamos dar uma olhada. O que a gente tem aqui no gráfico diário? Pessoal, mais um dia de alta, mais um dia de volume ascendente, né? Um volume acima da média e mais um dia aí ascendente, tá? E pessoal, estamos tentando romper esse topinho aqui anterior, tá? Se a gente rompe esse topinho anterior, vai gerar um alvo de espelhamento pra gente, pegando esse fundo com esse topo, ó. Primeiro alvo aqui na casa dos 5.414, né? Próximo aqui das 200 e também, ó, dessa região desse topo anterior, tá? Então, o ponto de atenção aqui, caso ele continue subindo, tá? Outro ponto importante, se a gente puxa a Fibo desse fundo com esse topo, olha só, o primeiro alvo vai dar aqui na região, ó, do 61.8, tá? Então, confluência do cenário mais micro de alta com mais macro de queda nesse ponto, com média móvel de 200. Fechou? Bom, pessoal, basicamente essa aí é a minha visão do índice do dólar para o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, forte abraço aí para todos, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, galera!